K21, essa é a minha parte. Eu sou Márcio Balas, esse áudio é pra vocês. Ô Guga, eu sei que hoje eu não sou host. Não, pode compartilhar. Tem algum desejo? Tem algum desejo? Eu não sou host, eu tenho um desejo profundo, é um problema que eu tenho. Love the Problem, né? Love the Problem. Eu tenho um problema e o nosso convidado hoje consegue me ajudar a resolver esse problema. Porque ele já mostrou no Balascast, no podcast dele, ele já mostrou que ele consegue fazer uma introdução muito melhor que eu. Uma introdução muito além. E assim, é óbvio que ele não estava preparado para isso, né? Mas já que eu tenho criatividade e improviso, Balas, por favor, fala um oi pra galera aí de uma maneira. Faz uma introdução aí pro podcast. K21 gravando aquele que você fez. Como no episódio de criatividade e improviso. A hora que eu ouvi você fazendo a introdução, eu falei: é isso, eu preciso parar com esse meu fala galera, muito sutil, assim, não precisa ser alguma coisa mais impactante. Então, Guga, meu pedido é: a introdução tem que ser feita pelo nosso convidado do Love the Problem. Não sei como vai ser. Boa sorte. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Love the Problem. Você deve estar ouvindo uma voz aí diferente, se perguntando: será mesmo que eu estou no Love the Problem? Sim, você está aqui e sim, sou novo por aqui. Então, muito prazer, eu sou o Guga, Agile Expert aqui na Knowledge 21 e hoje temos aqui um episódio muito especial. Claro, todos os episódios do Love the Problem são especiais, mas esse é muito especial e eu queria, neste momento, convidar o nosso convidado para fazer a abertura do nosso episódio, já que o nosso episódio é sobre criatividade e improviso, e deixando aqui registrado que isso não foi combinado previamente com ele. Então, sejam muito bem-vindos ao Love the Problem. Vamos ver a introdução, é agora. Ah, meu Deus, ninguém me avisou. Sim! Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, problemáticas e problemistas. Estamos aqui diretamente da K21 Love the Problems. Eu sou Márcio Balas e estou muito feliz de estar aqui nesse podcast diretamente no ouvidinho de vocês. Perfeito, muito bom. Começamos bem, cara. Então, como vocês já viram, nós temos hoje como convidado aqui o Márcio Balas, um amigo muito querido que nós temos aqui na K21. Tivemos o prazer de conhecer nessas andanças por esse universo da agilidade e é uma pessoa que a gente admira muito e que hoje nós vamos bater um papo mega especial. E para isso nós temos também aqui um outro convidado que você já conhece muito bem e que já é mais do que da casa, né? O meu sentimento, Guga, de estar aqui como convidado, né, no Love the Problem. Acho que talvez é a primeira vez que eu tô como convidado no Love the Problem, olha só. Será? O meu sentimento é tipo quando você dirige muito seu carro e aí você anda pela primeira vez no banco do passageiro ou no banco de trás, tá ligado? Assim, você percebe, nossa, que divertido que é não precisar dirigir. Então, Guga, boa direção aí pra você, manda bala, tô aqui em boa companhia. Então, o Lula já é da casa, vocês já estão acostumados, mas eu quero dar um espaço pro nosso convidado Márcio Balas poder se apresentar. Fala um pouquinho pro pessoal, para quem talvez ainda não te conheça, Márcio Balas, quem é você, o que você faz, além de quarentener, o que você é? Olá Lula, olá Guga, olá ouvintes, olá ouvintas. Eu faço um monte de coisa, né? Eu sou palhaço, eu sou improvisador, eu sou apresentador, eu sou professor, eu sou podcaster, né? Eu tenho Balascast, que é o podcast que eu faço toda segunda-feira. E hoje, o que eu mais faço é compartilhar os meus saberes de palhaço e de improviso. E antes dessa quarentena, estar no palco, estar no teatro. Mas nesse momento estou onlinemente nas empresas, fazendo mais cerimônias, entrevistas, palestras, workshops, etc. e tais. Então, aproveitando que o que você mais faz é compartilhar o seu conhecimento, compartilha aí com a gente. Afinal de contas, qual o problema que a gente quer resolver com criatividade e improviso? Então, você sabe que quando eu vi o podcast de vocês, eu vi o nome do programa Love the Problem, eu achei muito legal e me identifiquei muito porque uma das bases do trabalho do improviso e do palhaço é o erro.
a gente trabalha muito com erro. Então, a primeira coisa que a gente vai aprendendo quando você vai fazendo os primeiros cursos, primeiras aulas, primeiras lições quando tem uma coisa dá errado, aceita e cria em cima dela. Quem sabe, inclusive, este vai ser um grande momento para você fazer alguma coisa inédita, fazer alguma coisa que ninguém estava esperando, fazer alguma coisa que vai arrebatar a plateia. Então a gente vai aprendendo a mudar na nossa cabeça essa relação com erro. Eu tinha um professor de palhaço que ele falava: "Oh, we have a problem? Yes!" Sempre na sua cabeça você tem que fazer yes quando você tem um problema. Então a gente foi aprendendo a amar os problemas, porque o problema é uma oportunidade de você criar uma coisa nova, criar uma solução nova. Então eu acho que o palhaço, o improviso, a criatividade vem com essa possibilidade de criação, né? O erro, acho que é uma possibilidade de criação, é a gente encarar menos como uma coisa ruim ou malvada ou do mal, e sim como uma oportunidade de criar alguma coisa nova, ou algo que deu diferente do que eu achei que ia dar, então o que eu posso fazer com isso? É um pouco assim que a gente brinca no improviso e no palhaço. Primeira vez que eu ouvi falar do Balas, acho que minhas lembranças são lembranças, acho que da adolescência, não sei se infância ou adolescência, não lembro muito bem, mas a primeira coisa que vem na cabeça, eu já cantei isso pra ele no WhatsApp, já mandei áudio, que vem a musiquinha: "É tudo improviso, vamos improvisar!" Essa é a primeira música que vem na cabeça, e é muito mágico, Balas, ver isso daqui que você respondeu, né? Isso que você trouxe aqui de aceitar o erro e usar ele como energia para criatividade, ver isso na TV aberta, né? Sim. Você, seu pai e sua mãe sentado no sofá vendo na TV aberta, isso acontecendo e dando muito certo, assim. A hora que a gente via acontecendo e dando certo, você fala: meu Deus, essa piada seria impossível se fosse totalmente planejada nos detalhes, porque o erro não é planejado nos detalhes. Então vem um sentimento assim de saudosismo dessa época, junto com agora uma racionalização de como isso acontece, inclusive nas organizações, né? Inclusive no nosso dia a dia. Tanto que a gente tá aqui no Love the Problem, né? Então a gente consegue hoje encaixar as pecinhas das coisas assim, né? Muito feliz aqui de estar aqui com esse cara que eu via na TV um dia. Eu quero deixar aqui registrado que eu amei essa resposta, inclusive já anotei essa frase aqui e ela vai lá pro backstage aqui do Love the Problem. Se você ainda não conhece, ainda tem curiosidade de conhecer, clica aqui no link da descrição desse podcast que você vai descobrir o que é o nosso backstage, mas lá tem um espaço pra gente colocar as frases marcantes, né, que a gente ouve aqui no Love the Problem, e eu já anotei a minha aqui, e foi assim que eu anotei: olha, a criatividade é uma grande oportunidade da gente abraçar o erro e aprender com ele. Então, Balas, muito obrigado por essa resposta maravilhosa. E aproveitando aqui que a gente está falando de criatividade e improviso, gente, afinal, da onde surge, da onde nasce, né, essa criatividade? O que a gente está buscando? Será que a gente está atrás de boas ideias? Da onde nascem boas ideias? Compartilha aí um pouquinho o que vocês acham de onde surge a criatividade. Olha, eu acho onde nasce, né, uma coisa, não sei, eu acho que pra gente estar criativo, da minha experiência, tudo parte da gente. A primeira coisa que é importante é a gente entender que a gente cria a partir da gente. E a partir da gente significa a partir da nossa cabeça e a partir do nosso corpo também. Por isso que uma das coisas que eu trabalho muito quando eu vou pras empresas, eu já fui na K21, já dei palestra no evento de vocês, já trabalhei com o time de vocês, que eu adorei, já contei pra vocês ao vivo, né, que eu gostei muito e aprendi muito, não sabia que o Agile tem muito a ver com o improviso. Quero falar sobre isso nesse episódio, porque eu tô muito curioso de entender melhor essa coisa, porque é uma coisa que as pessoas, quando acabou a palestra, nossa, isso tem tudo a ver com Agile, improviso e tal, e eu falei, uau, é mesmo? Eu achava que não tinha, eu nem sei direito o que é esse Agile aí, mas assim, o que eu acho que vem em primeiro lugar é a gente entender que a gente cria a partir da gente. Então uma coisa que eu digo quando eu dou aula, quando eu faço meus workshops, palestras, primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a gente com a gente. Então, por exemplo, antes de eu entrar em cena, eu não chego da minha casa e já vou pro palco direto, não. A gente chega no camarim, vai no backstage, conversa, bate papo, encontra a galera, depois a gente vai pro palco, faz um aquecimento físico, alonga, estira, tal. Depois a gente faz um momento de meditação, abaixa os pensamentos, todo mundo relaxa, cada um fica sozinho um pouquinho, pra depois a gente
gente se encontrar, olhar um no olho do outro, conectar, e daí eu acho que a gente tá pronto pra criar. Aí a gente tá no que eu chamo de estado criativo. Eu acho que a gente cria a partir de um certo estado. Então, a minha impressão, quando você pergunta de onde nasce essa criatividade, eu acho que ela nasce a partir de uma preparação nossa, pessoal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma conexão com o momento presente, estar no momento presente. As criações acontecem quando a gente está mais presente possível. E em terceiro lugar, quando a gente se conecta com o outro. Acho que são os 3 pontos que me parecem interessantes na criação, né? A primeira coisa que me vem na cabeça é justamente muito do que você falou de estar presente também, Balas, porque quando fala de criatividade, assim, vem na minha cabeça muito Domênico De Masi, né? Ócio criativo, né? Então, a minha primeira tendência é falar, a criatividade vem do espaço que você gera, né? Se você não gerar espaço, não tem criatividade, e acho que é exatamente o que você falou, e é engraçado, porque a gente acha que o ator, principalmente comediante, né? O palhaço, ele só tá ali passando, sobe no palco e começa a fazer o que tem que fazer, sabe? E na verdade não, exatamente essa talvez a fórmula para não dar certo, porque ele não entrou num estado de espaço para ter uma atenção ao que ele vai fazer e deixar acontecer. Então, acho que calhou muito, e eu colocaria talvez, vou até usar uma técnica aqui que o Balas me ensinou, que é sim, Balas! E também eu acho que colocar uma pitada de desafio aí, que é o que o palhaço passa também no dia a dia, né? Assim, quando o palhaço tá em cima do palco, tendo que fazer uma multidão rir ali, né? Se propondo a fazer uma multidão rir, isso querendo não é um desafio, né? Então acho que talvez é exatamente isso, junto com a combinação do desafio, que é o problema, né? Que a gente falou que a gente chama o problema. Então o problema para resolver, junto com espaço para você conseguir resolver esse problema, acho que a criatividade tá aí, né? E aí, Guga, se puder, o Balas até trouxe aí um pouquinho de agilidade, né? O Agile, o que é esse negócio do Agile? E no final a gente tá falando quase a mesma língua aqui quanto a forma de pensar, né? Que é aceitar o erro, adaptar, perseguindo esse propósito que você esteja perseguindo, mas tem um ponto principal aqui sobre esse lance de espaço, e eu que sou um cara que gosta muito de analisar fluxo, né? A gente tá falando aqui do Kanban. Inclusive, esse episódio aqui foi mais voltado do que Kanban, hein, no nosso backstage. Fica a dica aí. Eu gosto muito de fluxo. Em fluxo a gente fala muito sobre gerar espaço, né? Sobre ter algum tipo de folga. E quem não gera folga, Balas, isso é interessante, aprendizados aqui de agilidade. Quem não tem folga nunca e só tá pegando coisa pra fazer e fazendo, pegando e fazendo, a gente chama de tarefeiro. Então, Guga, respondendo o contrário da sua pergunta, da onde não vem a criatividade? Do tarefismo, da tarefação, do tarefeiro. O tarefeiro nunca vai conseguir ser criativo, porque ele tá muito ocupado com coisas que não importam, ao invés de ser criativo. Acho que é até uma provocação a mais aí. Pintadinha de agile aqui por cima. Lula, muito bacana a sua resposta. Eu queria fazer um gancho para trazer uma outra pergunta, que já que você falou de espaço, da gente ter esse tempo, né, pra gente poder ficar confortável, o Balas falou também, né, da gente poder respirar, da gente poder entrar nesse estado de criatividade, trazendo pra nossa vida real, né, no mundo real nós somos pressionados, né, o tempo todo, inclusive pela cobrança de resultado, né, e aí o Lula trouxe até o exemplo do palhaço, que na hora que sobe no palco e vê uma plateia enorme, ele provavelmente, né, naquele momento ele também se sente pressionado. Como é que a gente consegue lidar com essa pressão de resultados? Essa pressão de resultados, ela é boa ou ela é ruim pro processo criativo? Ô, Guga, eu já vou até aproveitar, porque no final o circo tem que encher, né, Balos? Assim, no final a bilheteria pode ficar parada, né? Tô curioso aqui, como que funciona isso com o processo criativo? É interessante, né? O resultado nosso encena um pouco, né? No fundo, ele é parecido, eu acho, né? Nunca pensei assim nesse ponto de vista, mas o cliente do palhaço, ele é o público, e a nossa função é entregar um produto, que o produto é entretenimento, risada, emoção, eu acho também, né, quando o ator, o comediante é bom, ele entrega um pouco de tudo, assim, e que o cara, ele saia com a sensação de que, poxa, eu paguei R$50 de ingresso, nossa, isso valeu muito, né, essa sensação de um valor agregado maior ainda do que ele, né, então acho que o grande resultado nosso é
é a risada, esse feedback do público. E o que é muito interessante que acontece no trabalho aí específico do comediante improvisador ou do palhaço, dos dois, é que a gente trabalha muito com feedback imediato. Isto é, se a gente tá lá, eu faço um improviso, um momento, e o público riu muito, eu falo, opa, estão gostando. Dali a pouco eu posso voltar de novo com alguma coisa, alguma referência daquilo que eles riram pra eles rirem de novo. Opa, estão gostando, vamos mais. Aí vamos sortear de novo, aí não acharam tão legal. Opa, vamos mudar. Então isso vai acontecendo no palco instante a instante. A gente vai criando a partir dessa reação da sensação de, o público está gostando dessa história. Opa, o público não está gostando dessa história, né? Então a gente colhe o feedback e tenta fazer uma melhora, ou tenta mudar, ou tenta abandonar aquilo e vai para uma próxima. A gente não pode ser apegado a ideias iniciais, porque o que acontece? Até uma coisa que é diferente do improviso, por exemplo, do que o teatro, que a gente fala assim, não tem ensaio improviso, porque não dá pra saber o que o público vai falar, não dá pra saber o que o público como vai reagir. Então o que a gente faz antes? A gente treina. Aí sim, não é que também que a gente chega na hora e não. A gente treina, então a gente cria um jogo novo. Putz, esse jogo pode ser legal, vamos, e a gente treina várias vezes, que nem um jogador de futebol, fica treinando escanteio, cabeçada, jogada ensaiada. Aí, quando a gente acha que tá num ponto ok pra teste, tá nota 6, bora, vamos testar. Aí a gente testa, aí a gente vai vendo e vai colhendo aí, quando acaba o espetáculo, a gente conversa. E aí, aquele jogo, foi muito legal, só que a gente podia demorar menos nessa parte. Aquilo foi, puxa, ou às vezes esse jogo não funcionou, mas assim, no final teve uma coisa que a gente fez, vamos jogar todo o jogo fora e cria uma coisa nova. Então, mistura-se muito as coisas, né? Então, nesse ponto, né, do pouco que eu ouço que vocês falam, mas eu acho que o improviso tem muito a ver com essa coisa de ir melhorando, criando novamente, colhe esse feedback do público, aí vê o que dá, conversa, faz mais uma vez, mais uma experiência. É muito na experiência, colher o feedback, faz de novo, colhe, faz de bem, e aí você vai melhorando, aí você vai ficando melhor, aí você chega às vezes num formato legal, agora temos esse jogo que ele tá golaço, esse jogo agora ele só vai ser nota 8, 9, 10, e assim vai. Experimentar, colher feedback, fazer de novo, parece familiar isso, Lula? Tem um cheirinho aí, né? Por trás, assim, tem um cheirinho gostoso, um cheirinho que a gente gosta, porque... E é engraçado, quando eu falei até da bilheteria, de encher o circo e coisa assim, acho que a mente humana tem muito uma sensação de que o circo vai encher se a gente fizer o plano perfeito e conseguir executar esse plano perfeito. E na verdade não. Na verdade o circo vai encher se a cada momento você estiver coletando esse feedback e conseguindo integrar ele e improvisar e melhorar e adaptar para tentar fazer rir de novo, né? Não consigo fazer rir? Beleza. Tenta entender por quê, improvisa de novo e tenta entregar. Então, o circo encher, né, que eu tô usando aqui o circo encher porque estamos aqui com um palhaço, né? Pela primeira vez estou aqui conversando com um palhaço durante 1 hora, mas o circo encher seria, no caso, no dia a dia, o produto vender, né? O serviço vender. O Balas falou, esse é o serviço do palhaço. E o serviço vende conforme você consegue integrando pequenos feedbacks e adaptando e colocando em prática. E assim, quando a gente fala de produtos digitais, quando a gente fala de software, quando a gente fala de trabalho criativo, de marketing ou coisas assim, a minha cabeça já assimila muito bem, que é aí que acontece a mágica. Agora, quando eu perguntei pro Baba sobre o circo cheio aqui, eu fiquei ansioso com a pergunta do Guga, eu esqueço disso muito fácil. E ainda é um serviço talvez o mais criativo do mundo, sabe? Eu ainda, e acho que isso deve estar na essência humana, eu ainda penso que, para um show de um palhaço, ou mesmo um show de improviso, ser sensacional, eles têm alguma estratégia, alguma ferramenta mágica, alguma estrutura sensacional. E na verdade não, é só questão de prática. Eles praticaram, até o ponto que eles conseguem improvisar. Inclusive, Balas, eu vou trazer uma outra frase que ficou muito marcada para mim daquele workshop, que você falou, que eu só consigo improvisar em cima daquilo que eu domino. Eu não consigo improvisar em cima de qualquer coisa. Lula, pega aí um violão e improvisa. Não, eu nunca toquei violão na vida. Ô Lula, você vai dar um treinamento aqui, você vai dar uma aula sobre um assunto aqui, ó, que você nunca leu. Não adianta, não vai sair nada, não é terreno fértil. Agora, aqui no Love the Problem, por exemplo, a gente traz convidados que estão falando sobre assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa essência, que a gente tem praticado, tem jogado esse jogo, né, muito. Então, quando chega na hora de jogar aqui, cara,
rola uma pelada boa aqui, a gente vai batendo a bola aqui e ali, funciona. Obrigado por mais esse insight, Balas. Tá aí, Google, você pôr a frase no backstage, ó, k21.link/Love the Problem, tá aí mais uma frase. Você só improvisa em cima daquilo que você domina, certo? Improviso não é amadorismo. É muito pelo contrário, é o extremo profissionalismo. Ó, marcou o coração, você viu, né, Balas? Leva no meu dia. E você já puxou aí o assunto do improviso, Lula? Quando fala em improviso, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é a reação das pessoas quando assistem algo sendo improvisado, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas caem na armadilha de achar que o improviso, ele é algo que literalmente surgiu naquele instante, né? De que aquela pessoa, na verdade, ela não preparou nada, ela tirou tudo aquilo ali daquela hora, daquele momento, e tudo surgiu ali. E eu acho que um bom improvisador, ele tem o dom de conseguir fazer com que as pessoas acreditem nisso, realmente. Só que, de fato, não sei se é bem isso que acontece, né, Balas? Exatamente. Vocês são bons alunos, hein? Tô gostando de ver. É verdade, não. Vocês pegaram já o que é a alma do negócio e às vezes as pessoas não entendem, ou demoram pra entender, ou não assimilam, assim, né? Mas você falou uma coisa que é fundamental, que é uma coisa que às vezes, há muito tempo eu faço trabalho com empresa, mas eu lá atrás, eu tinha muita dificuldade, até porque o próprio assunto criatividade não era um assunto procurado há 10, 15 anos, improviso menos ainda. Então até hoje as pessoas falam, ai, Balas, então eu queria que você viesse aqui, mas sabe que aqui a gente tem muito planejamento, sabe? Aqui é tudo certinho. Então não tem muito isso de improviso. A pessoa fala assim como se, olha, eu preferia que você tirasse slide do improviso, porque... E aí eu explico, né? Vem falar sobre improviso, mas não fala sobre improviso não, tá bom? Não, a pior que eu ouvi foi, não, a gente quer que eles sejam criativos, mas não muito, sabe? Porque, aí eu falei, ai meu Deus. Aí tem um limite, tem um limite. Aí não, aí já não tem mais o que fazer. Mas assim, tem uma coisa que eu explico logo no brief, que é assim, improvisar não é fazer qualquer coisa. Não é gambiarra, não é, na minha palestra tem um slide assim, mostrando isso com todas as letras, não é fazer de qualquer jeito. Muito pelo contrário, pra gente improvisar, como o Google bem lembrou, a gente precisa, o Lula, né, falou, a gente precisa muito lembrar, saber do que a gente tá improvisando. A gente só consegue improvisar em cima de coisas que a gente domina, que a gente sabe muito. Então eu consigo fazer improviso teatral? Sim. O Lula deu o exemplo do violão, que é ótimo, até porque tem improviso musical. Se me der um violão, fala pra improvisar uma música, eu não vou conseguir. Eu mal sei os acordes, eu não vou conseguir. Inclusive o improvisador de música, ele sabe muito de música pra depois ele poder improvisar na música. Então a gente só improvisa dentro dos assuntos que a gente sabe. Então a gente estuda, pratica, faz. Aí eu tô pronto para improvisar, seja numa aula, seja numa palestra, seja numa apresentação para um cliente, seja em qualquer lugar, né? Então, isso é fundamental, eu saber do assunto sobre o qual eu estou improvisando. Sendo assim, a gente se prepara muito antes de fazer, no nosso caso, um improviso. Ou mesmo, eu falei isso, né, quando a gente estava batendo papo, muitas vezes eu vou nas empresas e a pessoa fala, não, mas eu vou, a minha apresentação, quem preparou foi minha assistente, porque eu gosto de fazer ali na hora, de improviso, tipo você. E na minha cabeça eu fico assim, não, você tem que preparar a sua apresentação, você tem que estudar ela. Às vezes as pessoas perguntam, Bala, você chega lá falando as coisas na hora? Não, eu pra fazer a minha palestra, eu estudei, eu pesquisei, eu fui lá, peguei os pontos principais, eu deixei ela palatável pro cara entender o que eu quero dizer, porque assim, uma vez que eu tenho ela pronta ali, aí, o que vai acontecer na hora? Aí tô livre, inclusive é assim que a gente trabalha no improviso, entendeu? Eu tenho mais ou menos um formato básico. Olha, minha palestra é isso, eu vou falar do sim, eu vou falar da aceitação, eu vou falar do erro, vou falar da cocriação e vou falar do não. Esses são meus pontos. Cada um, eu sei as historinhas, beleza. Aí, se alguém levantar a mão e fala uma coisa, se o cara no meio da apresentação tá saindo de fininho e eu percebo que tá todo mundo olhando pra ele saindo de fininho, eu pego o cara de gancho. Aí, por isso que eu consigo estar lá, porque eu sei um pouco, eu tô preparando o que é possível preparar. Então, essa preparação a gente tem também. Não é despreparo, não é fazer qualquer coisa. Então você que está ouvindo, você só pode improvisar em assuntos que você conhece. Balas, você tá contando a história do executivo que falou que gosta de improvisar na hora. Eu fico imaginando o executivo entrando na reunião falando, pessoal, me dá uma palavra, um assunto, outro assunto, agora me dá um número. E começar a improvisar em cima daquilo. Exatamente.
Mas, gente, a gente tá falando, né, de criatividade, de improviso, e a gente, no mercado, né, de trabalho, a gente, nas empresas por onde a gente passa, a gente vê pessoas que são excelentes naquilo que elas fazem, que têm uma baita experiência, que já estão fazendo aquilo há décadas e que já passaram por vários contextos, mas mesmo assim, com essa experiência toda, essas pessoas não conseguem entrar nesse estado de criatividade, de improviso. Parece que ao longo do tempo a gente vai matando, né, esse dom que algum dia, em algum momento, a gente já deve ter praticado na nossa vida, né? Por que é tão difícil pra gente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente colocar isso em prática? Eu vou dar um chute aqui. É óbvio que eu não sou mestre de improviso, né? Se bem que a K21 me tornou um cara melhor de improvisar, sabia? Assim, naturalmente, acho que de conviver, né? Assim, eu acho que talvez o que me faltava era um pouco mais de confiança. Hoje em dia, eu até que improviso bem, então vou me permitir aqui tentar responder sua pergunta, Guga. Sendo assim, Guga, eu acho que talvez um conceito, e aí é quase o bingo do Love the Problem, porque todo episódio eu tenho que dar o check nessa referência. Inclusive, para quem ainda não viu o nosso backstage, onde tem todas as referências, né? Eu vou procurar até um videozinho desse, Balas, desses tempos aí da minha adolescência, para ver se eu coloco lá de você improvisando, talvez do Jogando no Quintal, né? Também é bem, bem famoso aí. Eu coloco lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Já acessa aí, tá na frente do computador? Já acessa aí, interage lá com a gente, deixa feedback, vê as referências lá. Mas o que eu ia falar, Guga, é que tem um conceito do Frederic Laloux, no livro Reinventando as Organizações, que são um dos 3 pilares básicos das empresas que querem evoluir, né? Querem entrar no estágio de consciência um pouco mais avançado, assim. E um dos 3 pilares é a integralidade. Então, Guga, eu acho que para esse cenário que você falou, das pessoas terem dificuldades, né? Eu domino o assunto, eu até tenho jeito, mas quando chega lá na hora na empresa, eu fico meio assim. Eu acho que a integralidade é um caminho para resolver esse tipo de problema. E o que é integralidade? É o que eu pratico aqui no Love the Problem em cada um dos episódios, né? O Lula que tá gravando Love the Problem, ele não é diferente do Lula que bateu papo com o Balas mais cedo. Ele não é diferente do Lula que fala com a esposa. Ele não é diferente do Lula que vive o dia a dia dele. Então, eu sou uma pessoa integral. Não existe uma separação entre Lula pessoal e Lula trabalho, sabe? Não existe uma separação entre estou gravando Love the Problem ou estou batendo um papo qualquer com o Guga sem gravar, sabe? Então, acho que essa ideia de eu como um ser íntegro e até o mundo como um mundo íntegro, né? Eu faço parte de algo maior, que faz parte de algo maior, que faz parte de algo maior. Eu faço parte, sei lá, do Love the Problem, que faz parte da K21, que faz parte do mundo, que faz parte... Então, você conseguir se entender, e entra muito no que o Balas falou da autoconsciência, né? Da atenção plena, com você entender aonde você tá. A partir do momento que você consegue praticar isso, Guga, eu acho que fica um pouco mais natural. Eu tô falando isso da perspectiva de alguém que antes de entrar na K21 não era o Lula, eu era o Luiz Rodrigues, né? E como o Luiz Rodrigues era muito mais difícil de eu improvisar, como a pessoa de camisa social e sapato, sendo que eu odeio usar sapato, era muito mais difícil improvisar. Então talvez essa trava... Na verdade eu falei tudo isso só para referenciar o Reinventando as Organizações do Frederic Laloux, porque todo episódio eu tenho que falar disso e pronto, arranjei o jeito aqui de falar. Brincadeira. E eu não sei, nunca reinventei organização nenhuma, mas acho que eu reinventei a minha carreira, né? Eu venho de uma história curiosa, não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem o que eu conto na minha palestra, mas eu, dos 17 aos 27, quando eu tinha 17, meu pai faleceu, assim, meio subitamente, eu tive que pegar o pequeno negócio dele, que era uma papelariazinha no centro de São Paulo. Então, durante 10 anos, eu fui um dono de papelaria. E fui lá me virando, fazendo as coisas, né? Assim, eu não tinha me achado e era o que a vida tinha me dado naquele momento. E aí, foi quando eu resolvi que eu queria ser palhaço, porque eu fiz o meu primeiro curso de palhaço. E eu tinha 25 anos quando eu fiz o primeiro curso e aquilo me virou a cabeça, assim, no sentido de... eu fiquei muito baratinado com aquele assunto e comecei a fazer todos os cursos que tinha, e aí depois de 3 anos eu falei pro meu irmão, que era meu sócio, falando, olha, eu quero sair, toma a minha parte, que eu quero tentar ser palhaço profissional. Na época minha mãe ficou maluca, né, quase me deserdou, não deserdou porque ela também não tinha grana, e aí eu falei, puxa, eu vou tentar, e se não dá, não deu, mas eu quero fazer essa tentativa na minha vida. Aí que eu fui morar fora, fui pra França, estudei, tal, e aí voltei ao Brasil, e aí comecei a trabalhar, e aí trouxe a coisa do improviso pro Brasil e tal. Então, eu sempre falo uma coisa de reinventando, né, porque a vida é um pouco assim, né, e quanto mais a gente, você tava me perguntando antes da gente entrar em cena, né, aqui essa coisa do, se eu sou palhaço na vida, e eu acabei aprendendo do palhaço e do improviso alguns conceitos que eu
trago pra minha vida, que é o que eu entendi também. Por que eu comecei a dar aula em empresa, assim? Eu comecei a dar aula em empresa porque eu tive um aluno que fazia curso de treinamento de empresa, ele falava, nossa, Balas, você fala aqui, tem tudo a ver com as empresas. E isso faz 20 anos, eu falava, que empresa? Não tem nada a ver, eu saí do mundo das empresas. Ele falou, não, os executivos precisam aprender a ser mais criativos, precisam aprender a ser mais co-criadores, precisam entender que eu preciso realmente trabalhar pro outro, pra ele trabalhar pra mim, pra juntos a gente criar. E eu no começo eu falava, tá, ele falou, você topa? Eu falei, bom, pagando eu topo, né? Sou artista e preciso comer, né? Então, e aí que eu comecei a entrar no mundo das empresas, e principalmente quando eu falo empresa, porque durante boa parte da minha carreira corporativa eu trabalhei com as empresas das antigas, porque vocês já são uma empresa que surgiu numa fase nova, né? Assim, uma cabeça nova. Por isso que quando eu vou para as empresas, eu fui dar aula no Google, fui dar aula no Facebook, assim, eu já me sinto assim, uau, que legal, eu me sinto mais em casa, porque é como se assim, eu sinto que mesmo que não domine o meu assunto, entende isso que eu tô falando profundamente na sua essência, né? Algumas empresas mais antigas ou maiores elas têm mais dificuldade de entender que realmente é importante que todo mundo tem que ser criativo, não é uma coisa só pro cara do marketing. Se a moça do cafezinho for uma moça que tiver aquele mindset da criatividade, ela é mega importante, porque a pessoa que serve o cafezinho é ela que mais sabe sobre servir café, sobre coffee break, sobre fazer um coffee break que seja gentil, que seja bonito, seja agradável, que seja diferente, seja inovador, dentro daquele universo dela. E a gente vai ser afetado por uma coisa simples, às vezes, que é, nossa, olha que delícia esse café. Outro dia eu fui numa empresa e me chamou a atenção. Ela falou, não, a Neide, ela é assim, porque a Neide inventa cada coisa. Aí você fala, olha que legal, eles dão oportunidade pra Neide exercer a criatividade dela dentro daquele ambiente dela, porque todo mundo é fundamental, porque se eu como melhor, se eu bebo melhor, se eu tenho um momento de coffee break gostoso, eu vou estar mais criativo, seja eu de TI, seja eu de marketing, ou seja eu o CEO da empresa que sabe das paradas todas. Então, enfim, então eu fui aprendendo na minha vida essas reinvenções e fui entendendo que o improviso e o palhaço tem muito a ensinar a gente, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida corporation. Se eu puder trazer um exemplo, Balas, que você pegou no exemplo, acho que o Guga, não sei se ele lembrou de toca nosso coração, né? Não tem como não lembrar, Balas, porque a gente tem um grupo, a K20 é uma empresa que cada um tá em um canto, né, do mundo, assim. Tem gente que tá lá em Portugal, tem gente que tá nos Estados Unidos, tem gente que tá aqui no Brasil, São Paulo, Rio. Então, a gente tem um grupo no Telegram da empresa que chama Área do Cafezinho, que é basicamente a área do cafezinho ali da empresa, que qualquer um pode falar besteira e tudo mais. E aí a gente tem lá dentro da área do cafezinho a Neia. E a Neia é uma pessoa que a gente tinha muito contato quando a gente dava treinamento lá na sala da K21, que ficava em Copacabana. Lembra naquele tempo que a gente tinha que ir até os lugares para executar serviço? Então, nesses tempos idos aí... Naquela época. Naquele tempo, eu encontrava a Neia lá presencialmente, né? E aí a Neia, quando ela entrou no cafezinho virtual, agora nos tempos de quarentena, ela foi criativa de uma forma que impactou a empresa inteira. Todo dia, pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, a Neia manda a foto de um copo d'água, geladinho assim, a Neia manda a foto de um cafezinho, a Neia manda a foto de uma comida gostosa, uma fruta. Uma fruta, isso tá começando a não é qualquer café. Galera. Não é qualquer café, é um café com chantilly, é o café. O colonial. Isso começa a gerar um efeito na galera. Você vê, né, o efeito que isso pode gerar. É um grupo com, sei lá, mais de 50, 60, 70 pessoas, e a galera olha e vai tomar água. E a galera olha e vai fazer uma pausa para tomar café, para comer alguma coisa, sabe? Então, o exemplo que você colocou aqui, a moça do cafezinho, é uma trabalhadora criativa, né? As pessoas que trabalham hoje em qualquer empresa são trabalhadores criativos. Neia, beijo pra você, obrigado por todas as fotos, por todos os cafés, por todos os alimentos aí que você manda, que inspiram a gente. Então, seja criativo, você que tá ouvindo Love the Problem também, um exemplo real aqui. Sensacional. Só uma coisa que eu não sabia dessa história, obviamente, falei Neide, né, porque não é longe de Neia, e você falou que você falou que você deu um exemplo real, muito legal, é exatamente isso. Olha que detalhe, olha que pequena coisa, mas isso mostra, aí a gente já falou isso lá do começo, o que é ter um ambiente criativo.
criativo. Porque quando tem um ambiente criativo, a pessoa, ela se sente nessa coisa de, vou fazer essa ideia, ver o que acontece. Ela não fica assim, não, nem vou mandar, imagina, não, será que eu faço? A gente vai tirando, vai ficando menos julgador e vai deixando, aí a pessoa faz uma coisa dessa, olha que detalhe, até foi engraçado você me contando, e acho que as pessoas ouvindo aqui, um cafezinho com chantilly, com aquela nata em cima, com aquela coloração, só de falar, você falando e narrando, dá uma coisa muito legal. Então, olha que exemplo, muito legal, adorei, parabéns, né, é isso aí. Gente, e eu tô amando bater esse papo aqui com vocês, porque a gente não tá gravando, né? Parece que a gente tá gravando, a gente tá batendo um papo aqui, porque vocês são convidados, assim, fenomenais, porque vocês só levantam a bola, deixam aquela bola, assim, maravilhosa só pra cortar, sabe? A gente tá falando aqui do que, no fundo, tá motivando a gente, e aí eu começo a lembrar de 2 episódios do Love the Problem que eu amo, que é um sobre autonomia, né? E outro sobre motivação intrínseca, que eu acho que são elementos que são fundamentais, né? Dentro desse trabalhador do conhecimento. Né? E aí, aproveitando então esse gancho aí, aproveita e fala aí, gente, qual a importância que vocês enxergam, né, da autonomia, da motivação intrínseca nesse processo de criatividade aí, né? Que vocês falaram que tem que ter espaço para poder criar, tem que ter um ambiente. Então explica aí como é que a autonomia ajuda nisso aí. Eu vou deixar pro Guga, pro Lula essa pergunta, porque essa pergunta ela é difícil. Autonomia e motivação intrínseca. Uau! Fala aí, Lula. Eu gravei um episódio sobre cada tema, então já ouvi um pouco de quem entende do assunto, Balas, para conseguir falar. Eu acho, Guga, no final, que tem muito a ver com o que o Balas falou da cultura organizacional, né? Do ambiente. O quanto o ambiente influencia em você mesmo. E você acabou de puxar, Guga, querendo ou não, junto com integralidade, os outros 2 pilares que eu tinha falado do Reinventando. Porque quando você fala de motivação intrínseca, tá muito ligado ao porquê de você tá fazendo o que você faz, né? Do propósito. Então, dificilmente você vai encontrar um palhaço, por exemplo, que não queira ser palhaço. Ninguém é palhaço obrigado. Não sei, você já viu algum, Balas, na vida? Não, ainda não. Passou no concurso, né? Passei no concurso de palhaço, agora fazer o quê? É difícil ser palhaço. Então, acho que o propósito, Guga, e no caso do Lalu, né, que fala aqui do Reinventando as Organizações, ele coloca como propósito evolutivo, né, o que te move por dentro, eu acho que é talvez fundamental para esse ambiente fértil. Eu não estou falando que alguém que trabalha sem um propósito evolutivo, um propósito real instanciado, não estou falando que isso é menos nobre, certo? Não entendam isso como menos nobre. É o contexto de cada um, é o contexto que está, e o contexto é bom dependendo do que você quer da vida, mas mesmo essa pessoa que não tem esse propósito consegue improvisar, adaptar e viver isso, mas vai ser um pouco mais difícil do que quem está realmente motivado e perseguindo alguma coisa de dentro, sabe? Assim? E a autonomia, Google, quando você fala de autonomia, eu lembro muito de autogestão, né? Porque se você tem alguém te gerindo, né, gerindo cada uma das suas atitudes, te microgerenciando, não vai sobrar espaço para você conseguir ser criativo, né? Você vai ter que fazer aquilo daquele jeito porque aquela pessoa mandou, porque aquela pessoa disse que tem que ser assim. Isso é muito dogmático, né? Então acho que o dogma, ele mata a criatividade. Inclusive as coisas estão tão conectadas que isso eu geralmente falo quando eu estou falando de teste automatizado de software. Olha como as coisas estão conectadas. Um dos princípios é o trabalhador que está escrevendo um código, né? Está escrevendo software ali, ele é um trabalhador criativo na essência. Desde quando ele vai dar nome para uma variável, ele está inventando abstração o tempo todo. Código é só abstração, então ele é um trabalhador criativo. E aí o que eu falo é que a criatividade no código, ela precisa de flexibilidade, né? E esse dogmatismo que a microgestão, que a gestão tradicional impõe, esse dogmatismo, ele corta a criatividade na raiz. Então, juntando aqui o que eu tinha falado de integralidade, com propósito evolutivo e com autogestão, né, com você sendo responsável pelas suas ações e tomando seus rumos, eu acho que você consegue criar, Guga, dentro das organizações, um ambiente um pouco mais parecido com o ambiente que as pessoas realmente criativas, né, os artistas, com A maiúsculo, mesmo os artistas de verdade desse mundo, têm, né? Porque no final, se o Balas entrar no palco porque alguém mandou, fazendo alguma coisa que ele não quer fazer e fingindo ser alguém que ele não é, ninguém vai rir desse show. É certeza que ninguém vai rir. Tipo, o show vai ser uma bosta. É certeza. Isso vale pra qualquer, talvez, comediante que você veja por aí, mas também pra qualquer trabalhador do conhecimento, né? Então essas empresas que o Balas citou aí, olha que legal, eu vou colocar no mesmo patamar, olha que legal. Essas empresas que o Balas citou aí, tipo K21, Google, Facebook, são empresas que
tentam gerar esse ambiente criativo no geral, que talvez o palhaço já tenha por padrão. Mas eu não sei, é real ou é muito romântica essa minha visão do palhaço, Bob? Eu acho que ela é real, eu acho que ela é... A gente tenta chegar nela lá, porque que nem você falou, artista com A maiúsculo, tem palhaços e tem palhaço com P maiúsculo e palhaço com P minúsculo. Eu acho que o grande palhaço, inclusive, é aquele que leva o olhar do palhaço pra vida dele. Aí eu acho que ele vira um grande palhaço, assim, né? Então, quando eu penso nos grandes palhaços, me vem à cabeça aqueles que eu sei que na vida os caras eram assim também. O cara realmente tinha isso como... Porque uma coisa que eu aprendi depois de muitos anos, depois de muito da aula, tem pessoas que pegam isso em um curso e eu demorei muitos anos pra aprender, entender, é que assim, mais do que só uma linguagem, uma técnica, né, que são também, mas o palhaço e o improviso, os dois são uma maneira de ver o mundo, um olhar pra vida, um way of life. Quando eu fiz meu TED, assim, aí que eu cheguei, assim, mais conceitualmente nessa coisa, falar, puxa, isso é um jeito de ver o mundo, de viver a vida, tipo um lifestyle mesmo. Então, quanto mais eu consigo trazer isso, e nem sempre vocês me perguntaram antes, mas você é assim na vida o tempo todo? Eu tento, claro, tem horas que eu, sei lá, não consigo, provavelmente faço coisas que eu não acho, né, como todos, né, a gente é humano, mas eu tento, muitas vezes eu me pego nesse olhar do palhaço, eu me pego tentando, eu pergunto o que o palhaço falaria nesse momento. Então agora, por exemplo, um exemplo bobo, pessoal, mas tive uma pequena lesão no ombro. Putz, meu ombro deu uma desencaixada, eu tô esses dias com dor, trabalhando com dor, e às vezes eu fico reclamando, aí uma hora eu falei, calma, o que o palhaço falaria? O palhaço fala o quê? Aceita a situação e joga com ela. Ri de si mesmo, sabe? Tem que rir um pouco da minha desgraça. Então, quando eu conto pra alguém, eu já falo, né, tô meio manco, tô meio balas, meia bala, 7 belo, 3,5 belo, tipo, achando os jeitos de rir de mim um pouco, porque é assim a vida. Tem gente que tá muito pior que eu, só tô com um pouquinho no ombro. Tem gente que não tá conseguindo andar, estamos numa quarentena. Tem gente que eu tô com pouco trabalho, tem gente que tá sem trabalho. Então, enfim, né, quanto mais eu consigo trazer esse olhar pra vida, esse olhar pro mundo, mais eu vou conseguir ser um cara criativo, mais eu vou ser um cara feliz, mais eu vou ser um cara alegre, mais eu vou ser um melhor. E aí, acho que é aí que é onde que as empresas querem, eu acho, né, ou deveriam, a minha opinião, chegar. É ter um ambiente. Eu entrevistei um dos caras do Facebook quando eu dei aula, eu entrevistei ele, e eu falei, nossa, seu time é muito legal, como é que você contrata, né? Ele falou, sabe como eu contrato? Por vibe. Eu falei, meu, puta resposta boa. Que você nunca achei que alguém da empresa falei, eu contrato por vibe. Vibe é uma coisa, nossa, vibe. E é como, eu falei, putz, eu sei como é. Eu só faço espetáculo com pessoas que têm a mesma vibe que eu. Por quê? Porque eu quero estar com pessoas que eu acho muito foda, muito talentosas, muito boas. O meu grupo, o primeiro grupo jogando no quintal, são os palhaços que eu mais admiro na vida. Depois, quando os barbichas me chamaram pra fazer o Improvável, eu já trabalhava muitos anos com improviso, já tava na estrada, e veio uns moleque novo, tal, que vieram me pedir um curso, tal. Quando eu vi que eles eram muito bons, muito legais, muito bacanas, eu falei, puta, quero trabalhar com esses caras, porque tem essa mesma vibe, eu quero gente melhor ou igual a mim. Então aí que esse espírito co-criativo faz com que todo mundo brilhe, né? Então brilha eu, brilha o mestre de cerimônias, brilha o cara da luz, a mesma coisa no espetáculo como um todo, né? Quando a gente fala de um espetáculo do improviso, normalmente o público vê os atores, mas assim, e o técnico de som que fica lá operando, abre o microfone, fecha, uma hora ele põe um reverb, uma hora que a gente fez uma cena, o cara falou, eu sou Deus, Deus. O cara na hora sacou que podia meter um reverb lá, e colocou, e todo mundo riu, e você não se dá conta enquanto o público, foi o cara do som que fez isso, mas todo mundo acha incrível. E aí a gente depois fala, meu, muito legal aquilo que você pôs. O cara fala, eu não sabia se podia. Não, pode, você é criador também, cria. Aí o cara da luz, a mesma coisa, eu chamo de iluminador e improvisador. Eu falo pra ele, olha, eu não quero só que você faça a luz combinada, não. Uma hora que você sentir que dá pra mudar a luz, muda. Então uma hora a gente fala, e agora eu sou o diabo. Aí o cara mete uma luz vermelha com contra azul e dá aquela, joga uma fumaça e você fala, nossa, olha só, virou uma cena que agora estão no inferno. Então o cara ajudou a criar essa cena, o cara marcou um golaço. Então eu, enquanto criador, eu preciso falar pra ele, muito bom, sim, é isso que se baseia um sim da cocriação. Juntos a gente vai
tentar fazer coisa. E eu tô falando, óbvio, dos exemplos que deram certo, mas pode ser que uma hora ele tente uma coisa que deu errado. Aí eu não vou acabar o espetáculo e falar, porra, aquela hora você colocou a luz vermelha, mas ficou muito isso. Não, entendeu? Pode ser até que eu aponte pra ele, olha, aquela hora fiquei na dúvida se deu um clima. Aí o cara fala, talvez não deu clima, né? Puxa, a próxima. E a gente aprende, obviamente pode, mas assim, eu deixo ele aberto, dou pra ele carta branca, eu falo, olha, você é parte do time também. Cria, fala suas ideias, ouça, experimenta e juntos a gente vê se ela vai rolar e o que acontece, a gente trabalha com isso. Ô Balas, tem duas coisas que, enquanto você falava, me deram um clique aqui. A primeira é que na K21 a gente também contrata pela Vibe. E talvez a gente precise, Guga, gravar um episódio sobre como funciona o recrutamento e seleção na K21, né? Que não chama recrutamento e seleção. Pra você ter uma ideia, Balas, a resposta na K21 para essa pergunta é: como vocês contratam? A resposta é: a gente contrata por um processo de namoro. A gente namora com as pessoas e aí se a gente se apaixona o suficiente, a gente casa. Essa que é a ideia. E tudo começa com um chaveco, né? Chaveco aqui, chaveco ali, deu match, encantou, legal, vamos namorar, tá namorando ali no dia a dia, beleza, vamos casar, casou, beleza, estamos casados. Então a hora que você falou, me lembrou bastante, né? A gente contrata por namoro. E muito legal, Lula, só fazendo um parêntese aqui, que quando a gente tá falando, né, de vibe, de namoro, eu acho que tem uma palavra aí por trás que é fundamental, que é a reciprocidade, né? Eu acho que tem que haver essa conexão. Às vezes a pessoa pode ouvir vibe e falar, achar que é algo muito abstrato, né? O namoro não é algo impositivo, porque se for, né, se não houver reciprocidade, é algo que não é sustentável, né? Que não vai ter uma vida muito longa. Então, na verdade, no fundo, o que a gente tá buscando aí é conexão. Exatamente. E essas conexões, essa foi a segunda coisa que eu me dei conta aqui, Guga. Essas conexões a gente leva tão a sério na K21, que a gente leva em consideração até aqui no próprio Love the Problem, né? Então, os convidados, geralmente, isso é explícito, eu falo quase todo episódio, mas os convidados são pessoas que a gente realmente gosta, sabe? São pessoas que a gente realmente admira, inspira e tem um clima, e isso é fundamental pro resultado, inclusive não só os convidados. Você falou do técnico da luz, né? O técnico de som. A edição aqui do Love the Problem, ela é uma obra de arte. Quem tá ouvindo aí, editor que está ouvindo aí, editando agora nesse momento, antes de todo mundo ouvir, o que vocês fazem é uma obra de arte, né? Um abraço aí pra toda a galera do Aerolitos. O Aerolitos é quem edita o podcast aqui da K21, edição inteligente é o nome deles, né? O slogan deles. E eu vou deixar aqui a recomendação pra quem não acredita no que eu estou falando, ouça o episódio 20, que é um episódio especial do Love the Problem, sobre a cultura da K21 e sobre como a gente constrói uma empresa sem chefes. E nesse episódio aí, a edição, cara, tá de chorar, assim, todo mundo elogia a edição desse episódio, ela tá de escorrer uma lágrima, assim, ó, tá demais. Então fica a dica aí, ó, já põe aí pro próximo episódio 20 do Love the Problem pra ver o belíssimo trabalho criativo que essa galera do Aerolitos que tá aqui com a gente consegue fazer em cima desses áudios brutos aqui que a gente só põe pra gravar aqui e o jeito que saiu, né? Chega até vocês por causa dessa galera criativa, assim. Muita gratidão a eles também. E aproveitando aqui a sua fala, Lula, e até aproveitando também, Balas, esse contexto do espetáculo, né? Quando a gente está falando de todo esse processo criativo, no fundo a gente está falando de experiência, né? E na experiência, os detalhes, eles importam, né? É isso que vai tornar, fazer com que aquela experiência seja memorável, inesquecível ou diferente de outras, né? Então, eu acho que é um detalhe que às vezes a gente também não pode esquecer, né? No processo criativo, porque a gente fala tanto de ser criativo, mas no dia a dia, na pressão por resultados, às vezes a gente deixa os detalhes de lado, né? E quando a gente tá falando de detalhe, a gente não tá dizendo que a gente tem que ser detalhista em todos os momentos, não. Mas a gente precisa saber que o detalhe, ele também importa. E no fundo, isso pode ser que esse seja o ponto mais importante da experiência, né? De uma pessoa, de quem tá ouvindo o podcast, de quem tá assistindo o espetáculo. Ô Guga, me deu um insight aqui, porque vê se faz sentido. O palhaço em si, ele não é uma metralhadora de piadas. O palhaço, ele é o cara que constrói aquele detalhe específico que vai disparar no público a sensação que ele espera, né? Então não é só contar uma atrás da outra, né? Não é só sair fazendo ou ser detalhista em todas as falas, não, mas é preparar o ambiente para naquele momento, naquele detalhe, você conseguir tirar o que você quer de resultado, assim. É um insight que eu não tinha tido antes, né? Por que você falou esse insight pra mim? Você tá me achando um cara de palhaço? Você tá de palhaçada? Temos um palhaço aqui. Temos um palhaço aqui na sala, preciso te dizer. Temos um palhaço aqui. E não é você. Não, você tem jeito, Guga, pra palhaço, hein? Deveria investir aqui. Tem jeito.
Agora, saibam vocês que, assim, vocês podem me chamar de palhaço, que é um elogio, assim, não tem nenhum problema. Ao contrário, pra mim eu demorei muitos anos, meu sonho, muitos anos, foi ser chamado de palhaço. Eu queria ser palhaço profissional. Essa foi minha fala pra minha mãe, que desesperada, falou, mas como? A frase da minha mãe, quando eu falei pra ela, falou assim, ela me escreveu uma carta, e ela escreveu a frase dizendo a seguinte: acho muito bonita essa sua vontade, mas com arte não se enche a barriga. Nossa, ela falou isso explicitamente. A mãe falar isso, né, deve tocar no coração. Aí tá o porquê do palhaço ser pejorativo, né, Guga? Aí, ó, a gente começa a entender de onde veio a parte pejorativa de falar palhaço. Mas minha mãe, como qualquer mãe, tava desesperada com a mudança. E ela tinha razão, assim, né? Ainda mais no Brasil, é muito difícil mesmo viver de arte e enfim, como mãe, ela queria o melhor pra mim, tal, né? Então, essa coisa... Mas você falou uma coisa que é verdade do palhaço, é específico do palhaço, porque alguns tipos de comédia, como, por exemplo, stand-up, eles trabalham muito na construção de piadas. Então, ele é mais... O stand-up, o cara que faz stand-up, ele é mais uma metralhadora de piadas nesse sentido. O palhaço, a habilidade do palhaço é essa que você falou, que é a conexão. Estabelecer conexão com o público. O palhaço só existe com o público. Ele depende do público, ele faz as coisas pro público. Por isso que o palhaço, até diferente dos outros personagens do próprio circo, né? Porque se você for ver o circo ele tem o homem tentando chegar no patamar de Deus. Então você vê o acróbata, ele tá dando um salto mortal e cai de pé, um duplo mortal. Aí você vê o malabarista com 7 bolas desafiando a lei da gravidade. Aí você vê o trapezista, ele tá voando, outro agarrar ele no ar e fala, nossa! Né? A gente fica assim. Aí vem o palhaço é aquele que cai, aquele que erra, aquele que tropeça, aquele que a gente ri dele porque a gente se identifica com ele, porque no fundo, na nossa mente a gente pensa, puta, eu sou assim também. Ai, às vezes eu queria ser incrível, mas às vezes eu caio, às vezes eu tropeço, às vezes eu me embanano, às vezes eu chuto o dedinho aqui da mesa e dou aqueles gritos. Então ele tenta fazer o melhor possível, às vezes consegue, aí o povo fica muito feliz e torce muito, mas às vezes também ele falha, né? Ele cai, ele erra. Por isso que o palhaço trabalha muito no erro. Ele deixa o erro acontecer. Então ele tenta uma coisa, ele chama alguém da plateia, ele tenta fazer uma coisa incrível, às vezes sai incrível, às vezes não. E aí ele joga e sempre joga com aquilo. Então esse que é um dos aprendizados e uma das metáforas, né? A gente tentar experimentar, fazer o melhor possível, tentar ser criativo, ir pra ação, ir pra experiência, e daí a partir disso a gente, se errar, tudo bem. A gente tem a imagem do palhaço, aquele que vem assim, eu gosto de contar isso nas aulas quando eu dou aula, assim, o improvisador também, assim, a gente salta no abismo, tenta voar, e umas horas você consegue, é incrível. Pode ser que alguma hora você, pá, escapam, espatifa, e aí quando o palhaço cai, espatifa, ele tá no chão, ele toma aqueles segundinhos assim, opa, caí, né, ele se dá conta, assume, né, e aí ele vai lá, limpa a poeira, né, pega a roupa dele de novo, assim, volta à dignidade e segue andando pra tentar ir pro próximo salto, né, então ele aceita aquilo com tudo e ele não fica ali horas lamentando, ou reclamando, ou contando pra todo mundo que ele caiu, não, ele vai tentar ver o que aquele voo foi incrível que ele pode usar pro próximo e aonde vai ser a próxima plataforma pra eu fazer meu novo salto. Bala, ser um palhaço amador é muito difícil, porque eu tô realmente inspirado aqui óbvio não, né, mas eu não tenho a pretensão de ser um palhaço profissional, mas acho que talvez aprender mais sobre a arte de ser palhaço ajudaria muito na vida de muita gente, né? Tem formas de ser um palhaço amador, assim? O que você indicaria? Eu indico a minha escola, que é a Casa do Humor. Isso não foi plantado em mim, só pra deixar claro aqui. Não, você deu a deixa, é o momento merchan. No meu podcast, eu faço um momento merchan, onde eu faço merchan das minhas próprias coisas. Mas, obrigado pela sua pergunta, porque assim, a Casa do Humor é a minha escola, assim. Eu ensino as pessoas um pouco, assim, os princípios do palhaço, os princípios do improviso, para pessoas que nunca nada, assim, que não é um curso para iniciantes, a maioria dos meus alunos, 98% dos meus alunos são iniciantes, e é um pouco para isso que você tá perguntando, assim, poxa, eu queria levar isso pra minha vida, eu queria me divertir mais, eu queria me soltar mais, e você sabe que vocês são empresa de tecnologia,
a maior índice de alunos que eu tenho tido nos últimos anos é de gente de TI, tecnologia, né? Eu sou de TI. E eu lembro que cada vez, assim, meus cursos enchem demais. E é muito engraçado, porque é o último público que eu achei que eu ia ter aluno. Porque, assim, lá atrás, que é a galera que faz publicidade, o cara publicitário, então já tem esse olhar artístico, o cara que é arquiteto, sei lá, profissões assim. Mas, assim, nesses últimos anos, eu tô tendo muito variado, mas especialmente de tecnologia. E eu acho que o que tem a ver é que mesmo a galera de tecnologia, mesmo a galera que teoricamente tem um aprendizado no engenheiro, que é mais quadrado, mais certinho, entendeu que de nada serve só uma dessas partes. Eu preciso ter a outra também, porque a mistura dos dois é o que é o bom, né? Enfim, então na Casa do Moro, os cursos que eu faço, normalmente eles são para as pessoas aprenderem o que são os princípios. O cara não vai virar palhaço, ele não vai fazer um espetáculo, quer dizer, pode ser que depois de uns anos ele se anime e vá fazer, mas assim, 99% das pessoas não viram palhaço, não viram improvisadores, mas elas pegam esses conhecimentos e levam para a vida dela, para o trabalho dela, para a liderança dela, para o time dela e etc. Então olha que coisa linda, você que tá aí ouvindo a gente. A vida, ela já é complicada demais. Então se você quer tornar o que é complexo mais simples, seja mais palhaço na sua vida. Eu queria trazer um elemento surpresa aqui de improviso. Eu não sei se vai ter espaço, mas bem, vou jogar aqui, né? Eu queria sugerir a gente fazer um jogo de improviso. Você acha, Balas, que cabe aqui um joguinho rápido assim? Podemos. Vamos experimentar fazer uma história, nós três. É um jogo que se chama de História Compartilhada. Ele é muito simples, ao mesmo tempo ele tem um grande ensinamento que é: eu dependo do outro. No improviso a gente trabalha muito assim, é cocriação. Sempre estamos juntos. Então não tem no improviso assim, a minha cena foi boa, a sua cena foi... Não, é sempre a nossa cena. Não importa se eu fui o protagonista, se o outro foi o antagonista, se o outro só fez uma pequena participação, não. Por quê? Porque é uma criação coletiva. Então quando é bom, yes, todo mundo foi bom. Quando é ruim, todos fomos ruins. Então estamos sempre juntos. E esse jogo, ele obriga a eu realmente estar na escuta do meu parceiro e do meu colega, porque cada um só pode falar uma única palavra da história. Então a gente vai criar uma historinha, um conto qualquer, e no final a gente vai falar a moral da história também. E a gente vai ver o que acontece. Lembrando que uma palavra é só uma. Por exemplo, se eu falo a, é uma palavra. Eu não posso falar o menino. Eu não posso falar pra casa. É só uma. Então, se eu falo e, é e. Acabou. Se eu falo o, é o e acabou. E a gente tenta fazer uma história. Quando a gente meio terminar, aí um de nós fala moral, o outro fala da história. Né? E a gente tenta uma moral da história. Maravilha. Tá, beleza. Então, bora pro jogo, então? Então vamos lá, vamos pensar, só pra gente pensar. Lula, fala um lugar pra mim. Que lugar poderia se passar a nossa história, nosso Moscou. conto? Moscou, uau! E Guga, fala pra mim o nome de uma personagem. Quem vai ser a nossa personagem principal? Um nome diferente, assim, um nome que não seja um nome comum, tradicional. Elliot, uau, a nossa Elliot vai ser nosso personagem. Então, eu vou começar, 3, 2, 1, e nosso improviso começa já! Elliot estava Na floresta no castelo de Moscou quando um peixe e disse eu gostaria de dizer que você Elliot é muito doida ela. ficou pensando Será que eu sou mesmo doida? interrogação. o Peixe Disse sim afinal você é que doida porque somos dois seres doidos e nesse momento nunca antes visto príncipe apareceu aqui disse nós dois casaremos juntos eu e você e o peixe moral da história quando você encontrar alguém que te encante aproveite mesmo que você não entenda por quê. Aê!
Muito bom. Um peixe que virou um trisal com Elliot e um príncipe em Moscou. Uma floresta dentro de um castelo. Floresta no castelo. É isso. E foi muito bom, hein? Vocês foram ótimos. Até o Google Mora quase que soltou 2 palavras, mas segurou. E se soltasse também, a gente continua o jogo, segue o jogo, porque é isso. E a gente não sabe, às vezes ela fica sem pé na cabeça. Aqui até que foi uma historinha que a gente diz, boa história. Teve o início, teve o meio, então apareceu num peixe, que é num conto de fada, aí veio o príncipe, eles se casaram, se encontraram, e o príncipe entrou na relação, sei lá eu como, e esse foi o grande moral da nossa história. Seja doido. Que maravilha, gente. Muito bom esse nosso papo. E pra gente finalizar aqui, queria que vocês deixassem uma mensagem pra quem tá aqui nos ouvindo e que quer praticar mais a criatividade, o improviso. Então, qual é a mensagem que vocês deixam aqui ao final desse episódio? Olha, a minha mensagem, Guga, ela vai ser uma mensagem que é o que tá na minha cabeça agora, né? Que é, seja mais palhaço, assim. No final, o que eu tô falando você é um trabalhador criativo e talvez não haja profissional mais criativo do que o palhaço, né? Então, seja palhaço, sabe, no seu dia a dia. Tenta pegar muito dessa inspiração do palhaço e aplicar no seu dia a dia, porque quando a gente fala de criatividade, improviso e inovação, no final a gente tá falando do dia a dia de um artista, né? No dia a dia de qualquer pessoa que trabalha com arte praticamente, muito especialmente o palhaço, assim. Então, essa é a minha frase. Seja mais palhaço no seu dia a dia. Muito legal. Bom, minha frase que tá me vindo é seja mais agile. Brincadeira. Mas acho que no fundo tem a ver, né? Eu falei brincando. Mas porque eu acho que assim, quanto a gente consegue levar esses conceitos, né, pra nossa vida. Nesse sentido, eu acho muito legal quando você fala seja mais palhaço, porque eu muito acredito, e mesmo eu sendo palhaço, eu tento fazer isso na minha vida. Porque é isso que eu falo, né? Esse olhar do sim, esse sim, eu acho que é uma prática que a gente tem que ter diária, né? Como é que eu posso, em primeiro lugar, dizer sim pra mim? Esse é o primeiro elemento que eu trabalho, assim, eu digo sim pra mim, eu cuido de mim, como eu sou. Segundo, eu digo sim pro momento presente, pro aqui agora, pro instante, né? Pra situação. Eu tô aqui, eu tenho que criar no meu home office, eu tenho que criar dentro da quarentena. Então, em vez de ficar reclamando, naquela época a gente ia na empresa, mas agora tá... Aí é assim, como é que eu consigo criar dessa maneira? Eu digo sim pra isso e dizer sim pro outro, né? Assim, pro outro que tá comigo, ou seja, na minha casa, que tá comigo ali no Zoom, que tá comigo ali, né, co-criando, como a gente consegue juntos fazer algo melhor acontecer. Então, acho que é um pouco essa minha mensagem. Pra quem quiser ouvir os Balascasts, que são os meus podcasts, eu tenho 170 episódios, acho que uns 140 falam um pouco sobre esses assuntos, assim. Então, estão todos convidados. Casa do Humor, pra quem quiser fazer curso também. E @MárcioBalas, que é o meu pessoal também, se alguém quiser mandar mensagem e tudo. E pra terminar, vou aproveitar o ensejo e vou tentar fazer uma poesia de improviso. Pode ser? Olha que maravilha. Pode. Mas calma que isso é um momento maravilhoso pra gente encerrar. Eu queria só deixar minha mensagem antes pra gente terminar com essa poesia maravilhosa. Então, a minha mensagem final, na verdade, conecta um pouquinho do que vocês falaram, né? De seja mais ágil, seja mais palhaço, porque... ouvindo aqui o Balas compartilhando um pouquinho da vida de um palhaço, do dia a dia de um palhaço, ouvindo também o Lula conectando como essa visão se encaixa dentro do nosso mundo, a conclusão que eu chego é que muito além da agilidade, muito antes da gente começar a praticar métodos ágeis, os atores, os palhaços estão aí para mostrar que a essência, o que é mais importante, já está sendo praticado há muito tempo. Então, acho que o grande ensinamento que eu tive aqui hoje é que a gente deve desapegar mais, né, da forma, né, dos métodos e talvez das ferramentas e olhar mais para a essência, né, que eu acredito que é o que importa na agilidade. Então, poxa, como que hoje, através dos palhaços, eu pude aprender sobre agilidade e fiquei me perguntando, será que esse negócio de agilidade foi criado mesmo na TI ou será que foram os palhaços que criaram isso muito antes? Muito bom. Então, pra fazer minha poesiazinha, eu quero pedir pra vocês me falem 2 palavras, cada um. Pode ser do universo de vocês, sei lá, pra eu tentar colocar lá no meio de uma poesia. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente fica com o seu final que foi bom. A minha vai ser trambolho. Trambolho. Fala você uma, Guga. E Lula, pensa agora uma outra que tem a ver
com o seu dia a dia. Nem preciso saber o que é, mas sei lá, só pra... E Guga fala uma outra. Claro que o Lula falou muito hoje, me marcou integralidade. Integralidade, uau, legal. Segunda, Lula. Tempo, boa. E a Guga, última. Sistema. Legal. Então o que eu vou fazer é tentar fazer uma poesia e usar essas palavras e usar mais o que vier. E vamos ver o que a gente sai aqui. Vamos que vamos. Estamos aqui nessa conversa que foi animal, mas infelizmente chegamos no nosso final. Estamos nesse momento que temos que fazer valer a pena. Estamos no meio dessa pura quarentena. Tem gente que trabalha com palhaço, tem gente que trabalha com agilidade, tem outros que escrevem livros sobre a integralidade. Eu sou um cara que trabalha muito, realmente pra caralho, mas acho que isso faz parte do meu trabalho, porque o que eu faço exige que eu olhe olho no olho, porque muitas vezes a gente se atrapalha e o trabalho vira um trambolho. Tem gente que prefere trabalhar no instante, tem gente que prefere o agora. O Lula falou sobre o tempo, que é o instante que não demora. É por isso que eu digo, quando você quer resolver um problema, pensa que tudo faz parte do mesmo sistema. E é por isso que eu te peço, você preste atenção em mim, leve para sua casa, leve a essência do sim. Estamos quase no final. Esse podcast sem firula foi feito por essa dupla que se chama Guga e Lula. Muito bom, excelente, muito bom. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.